Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada, com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas traz e astúcias infernais. Iguais não há na terra. Triunfa na batalha. Sim, que a palavra ficará. Sabemos com certeza, pois ela nos ajudará com armas de defesa. Se temos de perder, família tens poder, embora a vida vá, por nós Jesus está e nos dará seu reino. Castelo forte é o nosso Deus, Castelo forte é o nosso Deus,
Graças e paz, irmãos, amém? O frio faz isso. Dá uma preguiça até para falar o amém, né? Mas sejam todos bem-vindos à casa do Pai. Que a graça e o amor dele inunde e invada o nosso coração. Nós possamos experimentar o melhor dele para nós nessa noite. Amém? É muito bom estar na casa de Deus. Eu cresci assim, e hoje eu tenho o prazer de ter uma pessoa que cresceu comigo assim, pendurada o tempo todo na casa, né, Vanderlei? Nós crescemos assim, na casa do Pai. E como era bom. Nem sei que horas que eu chegava lá, nem sei que horas a gente saía. Eu nem saía, né? A gente ficava lá direto. Rodava o dia. Não tem lugar melhor. Dulce, depois eu te apresento. Fica com ciúmes, não. Irmãos, vamos ficar de pé. Nós viemos aqui para adorar a Ele, que é digno de toda a honra e toda a glória. Dar a Ele a honra que é devida. Então agora abra o seu coração para isso. Eu quero dar um tempo para você falar com o Senhor. Falar: Pai, nós viemos aqui sedentos do Senhor e queremos ouvir. Às vezes a gente nem espera o que Ele vai falar, e isso é bom, porque Ele sempre nos surpreende. Que o Senhor te surpreenda nessa noite. Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem incendiar meu coração, é Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem incendiar meu coração, é Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem incendiar meu coração, é Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem incendiar meu coração, é Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Te damos glória, te damos honra. Te damos glória, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos
Esse é o desejo do nosso coração, Pai. Ouvir a Tua voz, ouvir o som do céu, o som que faz bem para o nosso coração, que é a Tua voz. Por isso te damos honra, te damos glória e entendemos que com o Senhor essa semana já começa mais que vitoriosa. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está no controle de todas as coisas e nós podemos descansar porque o Senhor cuida de nós. Cremos nisso, Senhor.
está no controle de todas as coisas. Por isso, você chegou aqui nessa noite, porque Ele preparou esse encontro. Amém? Pode se assentar, meu querido. Queria que você cantasse comigo, se você lembrar. A minha alma estava longe do caminho dos céus. Eu era pobre, perdido, pecador, mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era salvo e perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Agora estou vivendo desde que eu aceitei que na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto dos perigos do mal. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Mais uma vez, quando Jesus estendeu a sua mão, a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Amém, amém. É um prazer receber você nessa noite aqui. E eu gostaria muito de reconhecer aqueles que nos visitam hoje. Bem vaziozinho, o pessoal começa já a dar uma relaxadinha, né? Aí já começa a querer assistir por casa mesmo, né? Mas você que veio, que nos honra com a sua presença, eu queria identificar, reconhecer você. Então eu vou pedir para você ficar de pé.
Você que nos visita. Acho que teve a segunda vez já aqui hoje, né? De manhã você veio? É? Não. Mas eu estava imaginando que ia ser você, por isso que eu imaginei, entendeu? Muito bem, eu vou pedir para o Vanderlei ficar de pé também, a Dulce também ficar de pé. Oremos. Ó grande e poderoso Deus, nós entregamos as nossas vidas, Pai, em Tuas mãos. Sabemos que Tu, Senhor, cuida de nós, em cada um de nós, Pai. Que o Senhor traga para nós, Pai, conforto, que o Senhor possa trazer para nós, Pai, uma semana debaixo da Sua proteção, Pai. Salva esses visitantes, Senhor, que está aqui em nossa igreja, Pai, que eles possam estarem na Sua casa, Pai, que eles possam se sentir na Sua casa, Senhor. Que eles possam sentir desejo de voltar quantas vezes quiserem, Senhor. Cuida de todos nós, Pai. Que o Senhor possa nos dar um fim de domingo debaixo da Sua proteção e um início de semana, Pai, dentro da Tua graça, Senhor. É assim que oramos em nome de Jesus. Amém.
expressão que vale. O melhor dos meus dias eu vou dedicar à casa do Senhor, porque Ele é bom, porque Ele é bom, Ele tem cuidado de nós. E aí no nosso coração só cabe gratidão, só cabe alegria, porque Ele é Deus, porque Ele é Yahvé, porque Ele é nosso Deus. Eu sou grato por tudo que tenho, O tesouro maior deste mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tem vida, Tem vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Oh Jesus, meu amigo verdadeiro, me fez tudo ao me dar a salvação. por isso louvamos a Ele a todo tempo. Em todo tempo, seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Essa música não é completa se nós não fizermos esse final. Vamos juntos? Jesus Cristo Também. será sempre Minha, a sua, a nossa. nossa canção. Aleluia. Pode se sentar, meu irmão.
Tudo é novo. As bênçãos que Ele derrama para mim e para você são diferentes, não são as mesmas. Às vezes a gente acha, é a mesma coisa, eu acordei. Não é, não. Isso tudo é amor dele. O amor dele se estende sobre a minha vida, dando muitas coisas. E eu sei que por você também faz isso. Quer ver? Vamos pensar aquilo que Ele tem feito por nós nessa semana. Nos guardou, nos livrou de todo mal, de toda doença, de toda surpresa chata. E mesmo que as surpresas cheguem, Ele sempre está do lado, sempre. Pensar outra coisa, outro presente dele, nossa família. Tem sido fácil família nesse tempo? Não tem sido fácil. Principalmente nesse tempo que nós estamos saindo e que todo mundo está trancado em casa. Relacionamento é difícil, mas Ele tem preservado nossas famílias. Quer ver outro presente dele, outra demonstração de amor? A salvação. Oh, aleluia! A salvação em Cristo Jesus. E é por isso que eu acho que esse rapaz, quando fez essa música, ele acertou muita coisa no refrão, né, Nelson? Você gosta, né? Mas põe o refrão aí pra mim. A Nelson falou assim: eu gosto muito do refrão, mas olha aqui, oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus, ou que deixas 99, eu colocaria agora uma vírgula, só pra mim. Meu Deus, é só pra mim, para cuidar de mim. Ele cuida de uma forma diferente da forma que Ele cuida do César, que cuida do Peste, que cuida do meu Maria Amado. De mim Ele cuida muito bem. Nós temos motivo para ser gratos a Ele. E eu queria animar você com isso tudo. Por que não ofertar a Ele de uma forma muito especial nessa noite? Senhor, o Senhor tem sido tão bom para mim. Tu tem sido tão bom, ousado. Talvez você não tenha vindo nem preparado para isso, mas pensa no que Ele fez nessa semana. Pensa no quanto Ele cuidou da sua família. A salvação em Cristo Jesus. Impressionante esse amor. Ele insiste em me amar. Apesar de quem eu sou, Ele insiste em me amar. Você pode participar conosco agora nesse tempo de ofertas, de dízimos de ofertas. O encosto da cadeira tem aí os envelopes. Talvez você não tenha nem vindo pronto para isso, mas agora o Senhor fala no teu coração e fala: olha, eu te amo, eu cuido de você. E você fala assim: Pai, o que eu tenho é teu, então eu faço. Nós vamos continuar cantando, e nesse tempo você pode ofertar. Eu vou pedir para que o Elias, meu querido Elias, venha para frente aqui. Marcos, e também Marcos, ajuda aqui a segurar a cesta. Esse pessoal cheio de vergonha, tá bom? Quem? Jaqueline, cadê você? Jaqueline, isso, ó, tá aqui na ponta pra cima. Vamos ofertar. Vamos cantar a segunda parte. Você pode ofertar ao Senhor nesse tempo. Vai cantando. Inimigo fui, mas teu amor lutou por mim. Ele é bom. Tu tens sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Pode ir. Oh,
fora as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus, onde deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso contá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Obrigado pela tua graça que é sobre nossas vidas. Obrigado porque o Senhor cuidou de nós e nos prepara para uma nova semana. Obrigado porque o Senhor nos deu a nossa família. O Senhor nos permite ter o conforto de um lar. O Senhor tem cuidado da nossa entrada, da nossa saída. Nossa casa está agora guardada pelo Senhor. Nós estamos aqui, mas sabemos que o Senhor está cuidando daqueles que são os nossos, e cuidando da nossa casa, Senhor. E nós somos gratos pela salvação em Cristo Jesus. Graça maravilhosa que recebemos com o sacrifício do teu filho ali na cruz. Pai, eu não conheço como está a vida de cada um aqui que entra aqui, mas o Senhor conhece o coração, e eu sei que de uma forma muito especial o Senhor já está tratando, o Senhor já está cuidando. Então continua a fazer agora, nesse tempo em que nós vamos ter a tua palavra de forma direta nos nossos corações. E tudo aquilo que nós dedicamos ao Senhor agora no altar, tudo aquilo que entregamos ao Senhor, que isso tudo sirva de uma forma poderosa para a tua honra e para a tua glória. E também consagramos diante do Senhor, entregamos, dedicamos os nossos filhos, nossas crianças, que agora vão participar de um tempo especial lá do outro lado, junto com os professores. Obrigado, Senhor, porque a tua graça nos alcançou, porque o Senhor foi nos buscar e nos resgatou. Aleluia, teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nossas crianças estão lá fora já? Já foram. Está vendo que oração poderosa? 20 horas já foram. Deus abençoe, pastor. Vamos meditar na palavra do Senhor. O tema dessa reflexão é a visita mais desejada. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 1 a 8. Esse é o texto. Você pode abrir, acessar. Faremos esta leitura na nova versão transformadora. Se você tiver também aí à sua disposição, fica mais fácil. É bom podermos adorar a Deus juntos, né? Olho no olho. Assim como é um privilégio poder adorar a Deus por esse recurso tão especial que Ele nos deu, que são os cultos transmitidos online. Então,
Que Deus também abençoe ricamente a sua vida, você que nos acompanha aí pela internet. Diz assim a palavra do Senhor: este é o princípio das boas novas a respeito de Jesus Cristo, Filho de Deus. Iniciou-se como o profeta Isaías escreveu: envio meu mensageiro adiante de ti, e ele preparará teu caminho. Ele é uma voz que clama no deserto: preparem o caminho para a vinda do Senhor, abram a estrada para ele. Esse mensageiro era João Batista. Ele apareceu no deserto pregando o batismo como sinal de arrependimento para o perdão dos pecados. Gente de toda a Judéia, incluindo os moradores de Jerusalém, saía para ver e ouvir João. Quando confessavam seus pecados, ele os batizava no Rio Jordão. João vestia roupas tecidas com pelos de camelo, usava um cinto de couro e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. João anunciava: depois de mim virá alguém mais poderoso que eu, alguém tão superior que não sou digno de me abaixar e desamarrar as correias de suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Vamos orar ao Senhor. Bondoso Deus, tua palavra enche nosso coração de expectativa, porque sabemos que a tua palavra é viva e poderosa, que a tua palavra sempre faz o teu propósito. Por isso, Senhor, abrimos o nosso coração neste momento para ouvir a tua voz, e assim como a tua glória foi manifestada aos seus primeiros discípulos, que a tua glória seja manifestada a nós por meio da tua palavra, e seja isso para a honra do teu santo nome, para a nossa edificação, para a salvação de vidas. Assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Vocês estão me ouvindo bem? Então tá bom. Sabe quando você espera que uma coisa aconteça de um jeito, um plano que você fez, um acontecimento que você tanto aguarda, e quando acontece é de uma maneira completamente diferente daquela que você esperava ou que você planejava? O Evangelho de Marcos é assim, ou pelo menos foi assim para os seus primeiros ouvintes. Marcos era um evangelista, um dos primeiros evangelistas, e ele foi o primeiro a escrever, a registrar as boas novas de Jesus, as boas notícias a respeito de Jesus, a boa notícia que é Jesus em um livro. Ele proclamava esta boa notícia com absoluta confiança de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o agente de Deus para a salvação do ser humano. Essa boa notícia estava, na verdade, prevista, planejada pelo próprio Deus desde o momento em que o homem se separou do Senhor lá no jardim do Éden. Ela vinha sendo anunciada pelos profetas no decorrer da história, e Marcos deixa muito claro em seu evangelho que diante desta notícia, diante da pessoa de Jesus, não existe a possibilidade de você ficar neutro, de ninguém assumir um posicionamento de neutralidade. C.S. Lewis disse algo assim: alguém que disse aquilo que disse a respeito de si mesmo, que fez aquilo que fez, ele exige que você se posicione. Não tem como ficar neutro.
Você pode julgá-lo um louco, ou você pode simplesmente acreditar, assumir que ele é exatamente aquilo que diz que é. O que você não pode, ele não nos deixou essa opção, foi a neutralidade. Ou você está com ele, ou você estará contra ele. A palavra evangelho, como você sabe, significa boa notícia, e era uma palavra utilizada para anunciar um grande acontecimento, um acontecimento muito especial. Por exemplo, anunciar o nascimento ou a coroação de um novo imperador, ou proclamar a vitória do rei na guerra. E durante muitos anos os judeus estavam esperando aquele anúncio, aquela boa notícia. Eles esperavam a vinda do Messias, do ungido prometido de Deus. E mesmo assim, quando ele veio, eles foram surpreendidos. Como a gente costuma dizer no popular, né? Foram pegos de calça curta. Isso por quê? Porque os judeus, eles esperavam um Cristo guerreiro, um tipo de general que chegaria com o seu exército imbatível para libertá-los da opressão de impérios injustos que os dominavam já há muitos séculos. Eles ansiavam por esta vitória bélica que receberiam quando o seu rei chegasse. Eles sonhavam em experimentar a liberdade, assim como os seus antepassados foram libertos por intermédio de Moisés da terra do Egito e receberam a terra prometida como promessa. Já havia 400 anos desde que o último profeta Malaquias havia anunciado essas primeiras palavras de Marcos: envio meu mensageiro adiante de ti, e ele preparará o teu caminho. E por causa disso, quando João Batista apareceu, não se falava em outra coisa em toda aquela região, até porque João, ele era tudo aquilo que se podia esperar de um profeta legítimo, de um verdadeiro profeta. Tanto é que ele se vestia da mesma maneira que o profeta Elias, e ele tinha um tipo de dieta meio esquisita, né? Nos outros evangelhos está escrito que ele se alimentava de quê? De locustas, né? De gafanhotos e de mel silvestre. Mas a razão disso é que João era um nazireu, ele era um homem consagrado a Deus, e por esta razão ele deveria se privar dos alimentos comuns. Mas a última coisa que aquele povo imaginava é que o Messias anunciado por aquele profeta, reconhecido desde o início como um verdadeiro profeta, fosse convocá-los ao arrependimento. Afinal de contas, eles eram o povo da aliança. Eles eram os descendentes dos hebreus do Antigo Testamento. Eles eram aquele povo que foi libertados por Deus do exílio em Babilônia e preservado por Deus durante os séculos. Eles esperavam um libertador e não um juiz, não alguém que os confrontasse. E foi isso que aconteceu. João Batista chega anunciando que o juízo de Deus, um juízo iminente e terrível, estava para chegar. E a única maneira deles se livrarem da condenação divina era por meio de um batismo de arrependimento. Não que o batismo em si, a imersão, tivesse poder de provocar o arrependimento, de levar ao arrependimento, e sim sobre o que o batismo representava.
O batismo é uma dramatização, uma demonstração visível de uma realidade invisível interior. Representava uma lavagem externa, simbolizando a purificação do interior daquele que se submetia ao batismo. Lembre-se que no passado, os hebreus foram libertos do poderio de Faraó somente depois que milagrosamente atravessaram a seco as águas do Mar Vermelho e deixaram o Egito para sempre. E agora eles também deveriam passar pelas águas do batismo, deixando a escravidão do pecado, a escravidão do mundo, uma escravidão, uma condição muito pior do que aquela que eles haviam experimentado no passado. Eles deveriam converter-se, arrepender-se e voltarem o seu coração para Deus. A libertação era mediante o arrependimento dos pecados. Eles precisavam, na linguagem bíblica, de conversão, que significa dar meia volta, mudar de caminho, mudar de direção, tomar o caminho da justiça e da obediência. Marcos, após mencionar as palavras de Malaquias, ele volta um pouquinho no profeta Isaías e diz assim, a respeito de João Batista: ele é uma voz que clama no deserto, preparem o caminho para a vinda do Senhor, abram a estrada para ele. E João batizava no deserto, para lembrar aquele tempo em que os israelitas peregrinaram por causa da sua incredulidade, por causa da sua desobediência e idolatria. E João também anunciava o seguinte: depois de mim virá alguém mais poderoso que eu, alguém que é tão superior que não sou digno de me abaixar e desamarrar as correias de suas sandálias. Eu batizo com água, mas ele batizará com o Espírito Santo. Portanto, João veio para preparar o caminho do Senhor, e ele veio para preparar o povo de Deus para a chegada do grande Rei. Meus irmãos, amigos, o que nós fazemos quando ficamos sabendo que uma visita muito importante vai chegar em nossa casa? Nós deixamos de lado as tarefas, não é assim? Cancelamos a agenda, arrumamos a casa toda, deixamos tudo um brinco. Ai do marido, né, que convide alguém e não avise com antecedência para a esposa, para a casa deixar ficar um brinco, né? E aí nos vestimos bem, arrumamos as crianças. Ai do marido e das crianças que não estiverem bem vestidos, né? Quando eu estou me preparando para vir para o culto e a Gláucia julga que eu não estou bem vestido, e eu confio muito no julgamento dela, devemos confiar no julgamento das mulheres nesse sentido, né? Em outros também. Ela diz assim: olha, você precisa se vestir direito, porque ninguém vai dizer, ó, tá vendo lá, o pastor tá vestido de um jeito relaxado. Eles vão, na verdade, a tendência é dizer assim: olha, tá vendo como a esposa do pastor deixa ele sair de casa desse jeito. Isso naturalmente não vale só para o pastor. Mas assim, a gente vai receber uma visita, a gente cancela a agenda, a gente arruma tudo, a gente se veste bem e a gente prepara a mesa com aquilo que temos de melhor para oferecer. E João estava anunciando a chegada do visitante mais importante que o mundo já recebeu. Ele estava anunciando
que o próprio Deus, na pessoa do seu Filho unigênito, estava chegando, estava a caminho. Cada coração, portanto, deveria estar preparado, limpo, arrumado para recebê-lo. João disse que o que ele estava fazendo com água, Jesus Cristo faria com o Espírito Santo. Aquilo que ele estava simbolicamente fazendo, lavando o corpo, o Senhor Jesus faria com o interior, com o coração das pessoas que estivessem preparadas e desejosas de acolhê-lo. E o Espírito Santo, foi dito em outro evangelho, que seria como um fogo purificador sobre a vida de quem estivesse preparado, mas também seria um fogo consumidor para quem não estivesse. Enfim, a esperada promessa, a tão esperada promessa, estava para ser cumprida, estava na verdade ao alcance das mãos, mas de um jeito diferente, de uma maneira que eles não esperavam, não podiam imaginar. E João veio para prepará-los para isso. Assim como os judeus do primeiro século aguardavam o fim do seu exílio, acredito que você também carregue as suas próprias algemas, o seu próprio exílio, assim como eles, as expectativas de uma nova vida, de um novo mundo. Provavelmente sente uma dor. E eu estou convencido nas Escrituras que todo ser humano sente uma dor, um vazio em seu coração. Um vazio e uma dor que gritam muito alto quando as coisas vão mal, quando passamos por problemas, mas que continua presente um incômodo constante, mesmo quando aparentemente tudo vai bem, de uma maneira que nos leva a sentir que a vida é incompleta, que a vida não é como deveria ser, que o mundo não é como deveria ser. E dessa maneira, cada um de nós carrega no coração desejos não realizados e provavelmente nem muito bem compreendidos, um anseio por alegria, por liberdade, por significado, por justiça, por saúde, paz, ou como está escrito lá no Eclesiastes, por eternidade. A expectativa de um amor genuíno e de um poder grandioso para renovar todas as coisas. Todos nós somos iguais em relação a isso. Há uns 1500 anos atrás, Santo Agostinho disse: fomos criados por Deus e o nosso coração não achará descanso enquanto não descansar em Deus. Mas assim como os judeus do primeiro século, e mesmo assim como Agostinho, nós buscamos esse alívio nos lugares errados, de maneiras erradas, nas coisas erradas, e isso vai só aumentando a nossa sede espiritual,
vai tornando mais intensa a fome da nossa alma e aquele sentimento de distanciamento e de culpa com relação a Deus. Mas é justamente isso que Jesus Cristo veio para resolver. Foi exatamente isso que João anunciou quando disse que o Filho de Deus é o que batiza com o Espírito Santo. No momento em que uma pessoa se converte, no momento em que ela entrega a sua vida a Jesus, no momento em que ela confessa os seus pecados, ela é batizada no Espírito Santo ou com o Espírito Santo. Ela recebe essa infusão de vida plena, de vida eterna. Em outro evangelho foi isso que Jesus disse, não foi? Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Eu gosto da NVT que traduz assim: eu vim para que vocês tenham vida e uma vida plena que satisfaz. O Filho de Deus é o que o batiza com o Espírito Santo. E também em outro evangelho, o Espírito é chamado de água viva, ou uma fonte de água viva que brota dentro de nós e jorra eternamente para a vida eterna. Por que somente Jesus pode fazer isso? Por que somente Ele pode nos dar e nos proporcionar isso? Porque, de acordo com o que podemos compreender no todo das Escrituras, e particularmente aqui nas palavras de Marcos, de João, porque Ele é totalmente humano, ao ponto de calçar nossas sandálias, ao mesmo tempo em que Ele é totalmente divino e glorioso, a tal ponto de João, que foi considerado pelo próprio Senhor Jesus depois como o maior homem que já viveu. Esse homem disse assim: alguém mais poderoso que eu, alguém tão superior que não sou digno de me abaixar e desamarrar as correias das suas sandálias. E João mostrou isso aos contemporâneos judeus, e ele mostra a mesma coisa a nós, que o problema humano essencial não é opressão política, não é injustiça social, embora sejam problemas sérios, problemas graves, mas o problema humano essencial é por conta do nosso afastamento de Deus causado pela queda. É do pecado que deriva todos os problemas humanos, sejam aqueles que podemos considerar como males morais, sejam aqueles infortúnios que nos acometem. Tudo isso é resultado, é consequência de nós vivermos num mundo quebrado pelo pecado, numa nação que entrou em colapso por causa do pecado, habitarmos corpos afetados pelo pecado. Mas aí vem esta palavra maravilhosa, esta boa nova, de que assim como no passado, Deus libertou os israelitas da escravidão no Egito e os levou para a terra prometida, aquela terra que mana leite e mel. Ele agora enviou Jesus Cristo. Na verdade, o que ele fez no passado foi uma sombra, foi uma degustação do grande banquete que ele havia preparado com a vinda de Jesus, que veio para nos libertar do pecado, para nos dar uma nova vida e nos dar um novo mundo.
A Bíblia começa em seus capítulos iniciais falando de uma criação que depois foi submetida à queda, mas ela termina falando de uma nova criação, na qual viverão todos aqueles que creem em Jesus, todos aqueles que colocarem em Jesus a sua confiança. É por isso que o nome de Jesus significa o Senhor é a salvação. É por isso que o título Cristo, Messias, significa o ungido, declarando que ele veio para reinar sobre todas as coisas. Eu costumo dizer que se eu passasse por um naufrágio e fosse parar numa ilha deserta e me sobrasse somente um fragmento da Escritura, ou se eu fosse viver num desses países em que é proibido ter uma Bíblia, e eu pudesse ter somente uma tirinha, um único versículo, o versículo que eu gostaria de ter para ler e lembrar todos os dias, é Efésios 1:10, que diz assim, com relação ao propósito cósmico, o propósito de Deus, fazer convergir a Cristo todas as coisas, visíveis e invisíveis. Seu título declara que ele é o ungido, o soberano, aquele que veio para reinar, que sendo filho de Deus, ele tem um relacionamento singular com o Pai, assim como pode ter um relacionamento singular com todo aquele que nele crê. Ele é o nosso mediador, ele é o nosso intercessor. Meus irmãos, que segurança maior você pode experimentar do que saber que nesse exato momento Jesus Cristo está assentado à destra de Deus, à mão direita de Deus nas alturas, intercedendo por você e por mim. Que segurança, que paz real. Não existe pecado, não existe infortúnio, sofrimento, não existe nada que possa nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. No passado, sempre que um rei estava para chegar em certa localidade, ele enviava o seu primeiro-ministro para preparar o caminho, para preparar a estrada, para ver se não haviam perigos. É mais ou menos assim, né? Quando vai chegar um político, né? Quando o prefeito, o governador vai visitar um bairro, né? Naquela semana, dias antes, o que acontece? Tudo é varrido, tudo é acertado, né? Não tem buraco na estrada, tudo é corrigido. Isso vem desde aquela época. O ministro vinha, preparava o caminho, anunciava a chegada do rei ao povo, para que o povo estivesse pronto, preparado para recebê-lo. E João, o Batista, que recebeu o seu nome, lembra de quem que João recebeu o nome? Quem deu o nome de João para João? Foi o próprio anjo Gabriel aos seus pais, lembra disso? João, que recebeu o nome que significa o Senhor é gracioso, foi esse ministro, o primeiro a anunciar a graça de Deus concedida à humanidade e a chamar as pessoas para darem meia volta, abandonarem os seus maus caminhos e testemunharem isso de maneira visível diante de Deus e dos homens por meio do batismo. E é por isso que, se você hoje receber a Jesus Cristo, será
como diz o Evangelho, purificado dos seus pecados, se tornará habitação do próprio Deus no Espírito Santo. Poderá contar com essa segurança, com essa paz real, com este verdadeiro e mais elevado sentido para a sua existência aqui e agora, e ainda terá a certeza da eternidade na presença de Deus. Como diz a Escritura, passará da morte para a vida, receberá a vida verdadeira, paz real e a alegria transbordante que somente o Espírito Santo pode dar. Infelizmente, apesar da insistência, da advertência de João, a maioria das pessoas daquela geração não se converteu, rejeitaram esta oferta de graça, não deram ouvidos às boas novas e o juízo veio sobre eles. Mas aqueles que o receberam, lembra das palavras de João? Veio para os seus, mas os seus não o receberam. Porém, aqueles que o receberam, os que creram em seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram do próprio Deus. Aqueles que o receberam, aqueles que hoje o recebem, são adotados, acolhidos como filhos de Deus, são unidos a Jesus Cristo de maneira inseparável, se tornam membros do seu corpo. E é importante também deixar muito claro que a Bíblia declara que um juízo ainda mais amplo do que o que veio para aquela geração de pessoas impenitentes ainda está para vir sobre os que vivem na escuridão, longe do Senhor, que rejeitam a oferta do Evangelho. Por isso, eu convido você a acolher em sua vida este visitante, ao mesmo tempo esperado e inesperado, ao mesmo tempo desejado, mas até hoje repelido, este visitante que liberta, esse visitante que recompensa a todas as pessoas que o acolhem por meio do arrependimento e fé. Que a partir de hoje você tome essa decisão, ou confirme, reafirme a sua decisão, ou reflita se a sua decisão tomada no passado consciente e verdadeira, e tenha o Senhor Jesus como seu Senhor absoluto e como o Salvador da sua vida. Nós fizemos um exercício aqui há mais ou menos 1 ano e meio, quase 2 anos, numa aula de EBD. Lembra disso, Beth? Lembra disso, irmã Maria? Eu fiz uma pergunta para os irmãos, e a pergunta era o seguinte, né? Na verdade foi uma tarefa que eu dei: vire para quem está do seu lado e anuncie o Evangelho para essa pessoa em 1 minuto. E aí a gente percebeu a grande dificuldade que muitas pessoas tiveram de compartilhar o Evangelho com outra pessoa. É claro que ali eu peguei todo mundo de surpresa, né? É difícil fazer isso, ainda mais em 1 minuto. Mas o que eu queria dizer para os irmãos é que, se nós não temos a capacidade de articular o Evangelho, de falar a respeito do Evangelho para uma pessoa, é possível
que talvez não tenhamos compreendido o Evangelho para nós mesmos. E se isso aconteceu, é certo que os nossos pecados não foram perdoados, porque não houve genuíno arrependimento. Não houve fé verdadeira depositada em Jesus Cristo. É por isso que eu não me incomodo, acredito inclusive que é válido, é importante falarmos sempre do Evangelho, mesmo quando estamos somente entre irmãos, mesmo quando só estão presentes os membros da igreja, mesmo quando sei que eu estou falando com crente, mas o Evangelho precisa ser muito bem compreendido para que tenhamos a certeza de que fomos alcançados por Ele. E um Evangelho bem compreendido, ele se torna como que visível aos nossos olhos. João diz em seu Evangelho, logo no início, ou melhor, no seu Evangelho, quando ele diz assim: vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Você conhece o texto. E é fácil entender isso, porque afinal de contas eles foram testemunhas, eles andaram com Jesus por um período, eles tocaram em Jesus. Mas se você for para a carta de Paulo aos Gálatas, Paulo fala algo extremamente inquietante. Se eu não me engano, no capítulo 3, Paulo diz assim: os Gálatas estavam acolhendo um outro evangelho, um evangelho deturpado, e Paulo disse assim para eles: ó Gálatas insensatos, quem foi que os enfeitiçou? Jesus Cristo, aí Paulo diz, Jesus Cristo não foi apresentado como crucificado diante dos seus olhos. Olha que interessante isso, porque os Gálatas não foram testemunhas oculares da crucificação de Jesus, como os apóstolos foram, mas ele disse que ele foi exposto como crucificado diante dos olhos. Existe uma convicção, existe uma certeza, existe uma compreensão quando acolhemos o Evangelho, quando experimentamos a conversão, que é como se Jesus estivesse exposto como crucificado diante dos nossos olhos. Não é na nossa mente, mas nos nossos olhos. Precisamos compreender, ter a certeza de que nós compreendemos o Evangelho e que tomamos uma decisão, uma posição diante desta oferta e deste convite do Evangelho, para que a má notícia do juízo e da condenação vindoura que virá sobre os impenitentes seja substituída em nossa vida por esta boa, esta maravilhosa notícia de salvação e de vida eterna. Eu desejo isso para você, que você tenha essa convicção. Entregue-se a Jesus, confirme a sua entrega a Jesus. Na verdade, Ele confirmará por meio do seu Espírito que você pertence a Ele. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a todos. Que Deus conduza você nesta certeza, nesta convicção de ser uma pessoa salva, transformada e segura eternamente. Amém.
Vamos ceder, vamos cantar juntos. Venha Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar teu coração, meu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar teu coração, é meu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Seja uma boa semana para nós, abençoados e guardados pelo Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e que Ele te dê a paz. Amém? Fique de pé. Vamos fechar. Decidi fazer parte de uma geração que aceitou o desafio e não se conforma mais. Decidi dedicar o meu talento, meu corpo é instrumento, sou oferta no altar. E não vi ninguém pra te adorar. Longe das vontades, quero os meus dias, quero entregar em tua casa, vou me ocupar. Decidi viver em santidade. Sou cansado, os meus pés quiserem vacilar, tua força em mim me levará a trilhar os teus caminhos. Dos meus dias quero entregar em tua casa, vou me ocupar. Decidi viver em santidade. Sou cansado, os meus pés quiserem vacilar, tua força em mim me levará a trilhar os teus Amém. Vamos em paz. Boa semana. Deus abençoe.